Olá, assombrados! Tudo bem? Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Espero que esteja assim tudo bem com vocês. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, não se esqueçam de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você vai encontrar diversos produtos, entre eles os nossos bonés. Novidade na loja, temos bonés, 3 modelos lindos de bonés aqui, ó. Certo? Boné preto com a parte de baixo roxa, forrado, selinho do assombrado aqui, ó, o símbolo do assombrado e escrito Cool Witches Wear Caps. Bruxas descoladas usam bonés. E brilha no escuro este daqui, tá? Esse brilha no escuro. Temos este modelo aqui do ETzinho, escrito assombrado, com a aba camurçada, num tonzinho de bege, marrom terra, né? Mas todos eles são com tela aqui atrás, todos com o símbolo atrás e forrado. E esse daqui, que é o bordô ou vinho camurçado inteiro aqui na frente, de telinha da mesma cor, símbolo, forro, e aqui é bordado, ok? 3 modelos de bonés para vocês na nossa loja virtual e também não deixem de conferir e adquirir o livro assombrado, a história do canal e também do casal. Tá repleto de imagens, de QR Codes que te levam para conteúdos que vão ilustrar muito mais o que você está lendo aqui. Mais fotos, mais explicações. É um plus para tudo que você está lendo dentro do livro. Capa dura, fitinha para separar. É chique demais. E o frete é grátis para todo o Brasil, ok? Vamos para o relato de hoje, então, que envolve aí o que muitos gostam, que é Sete Além. Vamos ver do que se trata. E o título deste relato é Eu Pertenço a Sete Além. Como assim, amigo? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, eu me chamo Fulano e amo o canal, mas só tive coragem de enviar o meu relato agora. Até eu mesmo tenho dificuldade de entender isso e de aceitar, embora hoje eu esteja com muito menos medo desses acontecimentos. Os nomes estão trocados. Desde quando eu era pequeno, eu tinha uma amiga imaginária, entre aspas, chamada Sofia. E nós dois éramos bem parecidos. Tínhamos a pele muito branca, com as veias sempre bem expostas e um cabelo bem escuro. E a única coisa que me diferenciava muito dela eram os olhos. Os olhos dela eram completamente negros. Mas isso nunca me assustou. Ela sempre disse que era de um mundo diferente e que eu também era de lá. E um dia ela iria me levar de volta quando eu tivesse a idade certa. Essa frase nunca me assustou, mas hoje me assusta, e muito. Ela nunca me contou sobre esse lugar de onde ela veio. Eu sempre queria saber mais, mas ela se recusava a falar sobre. Apenas dizia que no tempo certo eu iria conhecer o nosso mundo e voltaria para lá. Em um dia, ela me disse: eles descobriram que eu venho aqui para falar com você e mandaram eu parar. Não nos veremos novamente por um tempo, mas não se preocupe, Yuri. Sei que algum dia nos encontraremos de novo. E se foi. E quando eu digo se foi, eu quero dizer que ela saiu da minha casa e foi embora, andando mesmo, como se fosse uma visita comum. Os anos se passaram e eu nunca mais vi a Sofia. Desde bem pequeno, eu ouvia vozes e via vultos. De pessoas mais escuras do que o próprio escuro. Pessoas com olhos amarelos, vermelhos ou totalmente pretos. Vozes e sussurros me chamando, sempre me chamando. Eu nunca ouvi uma palavra sequer diferente de Yuri. Devido a essas vozes e vultos, meus pais me levaram a uma psicóloga, na qual estou até hoje, né? Na qual eu vou até hoje. Ela conseguiu me convencer de que Sofia nunca existiu. E sim, era apenas mais um desses vultos que eu via, mas em algum tipo de caso mais sério. Nunca fui diagnosticado com nada além de ansiedade.
mas já conversei com a minha psicóloga sobre isso e ela disse que suspeita que eu tenha esquizofrenia, mas ainda não pode me dar um diagnóstico. Bem, agora vamos para o que aconteceu semana passada. Eu estava saindo do mercado com algumas sacolas, mas quando eu passei pelo portão, estava em um lugar diferente. O céu era negro. Eu estava fazendo compras de dia, tá? E aí, de repente, o céu estava todo escuro. E as árvores eram completamente secas e sombrias. O lugar parecia completamente velho e empoeirado, com um cheiro estranho que eu não consegui reconhecer. Olhei para trás e vi que o mercado estava completamente escuro, abandonado, cheio de pichações. Eu larguei as sacolas no mesmo instante, quando senti uma mão segurando a minha. E quando eu olhei, era a Sofia, a mesma amiga imaginária que eu tinha na minha infância. Assim que eu a vi, eu gritei: "Aonde estou?" Eu perguntei. "Na sua casa, ué, 7 além." Ela respondeu. Eu tentei falar algo, mas nada saiu da minha boca. Eu estava com muito medo e não sabia o que dizer. Eu conhecia e acreditava em 7 além, mas nunca pensei que eu iria até esse lugar. Então ela me guiou para fora do estacionamento do mercado. Passamos por ruas completamente escuras e com aparência de abandonadas, com pessoas com aparências parecidas com aqueles vultos que eu via. E eu fiquei bem preocupado com as sacolas que eu deixei naquele mercado. No fim, ela me deixou em um ponto de ônibus com mais algumas pessoas e pediu para eu esperar. As pessoas que estavam no ponto de ônibus tinham aparência parecida com a de Sofia, muito brancos, com olhos negros ou amarelos. Não havia ninguém de olho vermelho. Até que eu tomei coragem e falei com uma mulher que estava do meu lado. Perguntei se aquele lugar era mesmo 7 além e ela respondeu: "Sim, como que você não sabe?" Eu expliquei que eu não era desse lugar e deveria voltar para casa. Quando todos no ponto de ônibus começaram a rir muito, tipo zombaram de mim. No mesmo momento, Sofia voltou, pegou na minha mão, me tirou daquele ponto de ônibus e conforme eu fui me afastando, tudo que eu pude ver foram aqueles olhos bizarros me acompanhando. Quando eu comecei a ouvir uma sirene bem forte. "Eles não cansam de vir aqui, que saco!" Um homem que estava perto de mim gritou. Como eu já conhecia os contos de 7 além que diziam que as pessoas não são bem-vindas lá, eu pensei que estavam falando de mim. E como se a Sofia tivesse lido o meu pensamento, ela explicou que não se tratava de mim, e sim de uma pessoa que veio do lugar onde eu cresci por acidente e que isso acontecia quase sempre em 7 além. Sofia me levou até uma casa com a aparência completamente velha, como tudo naquele lugar. Ela me disse que era a casa dela e eu sentei em um sofá completamente rasgado, onde ela me serviu café. Quando tomei, quase cuspi, pois tinha um sabor completamente amargo e horrível, como se tivesse estragado e bem sem açúcar. Hoje eu me pergunto como que eu tive coragem de tomar alguma coisa naquele lugar. A Sofia me explicou uma coisa que eu realmente não sei como expressar o que eu senti quando descobri isso. A minha mãe, ela disse que a minha mãe havia vindo, ela tinha ido para 7 além e engravidado de uma das criaturas que vivem lá. E eu era esse filho. O homem que engravidou ela era o pai da Sofia, e isso nos tornava meio-irmãos. Sofia disse que eu não havia nascido em 7 além, mas mesmo assim pertencia àquele mundo. E era lá onde eu deveria permanecer. Eu só sei que eu gritei e comecei a chorar muito. Eu não podia acreditar nisso que ela estava falando, mas ao mesmo tempo fazia um pouco de sentido para mim. Ela me abraçou enquanto eu chorava e eu só queria morrer naquele momento. Depois uma raiva imensa me atingiu. Eu fiquei louco, comecei a chamar ela de mentirosa e falar que tudo aquilo era delírio,
Eu disse que eu nunca ficaria em Sete Além e apenas queria voltar para minha casa e pedir para ela me levar de volta. Yuri, eu posso até te levar de volta para casa. Sair daqui não é tão difícil quanto se sabe por onde... Sair daqui não é tão difícil quando se sabe por onde ir. Mas acredite, eles irão te buscar. O seu lugar é aqui. Você é filho de um homem deste mundo e já está grande. Nunca que eles irão permitir que você more naquele outro lugar. Pode demorar, mas uma hora eles irão te buscar. Eu fiquei em mais desespero ainda e implorei para ela me levar de volta. Ela mandou ter calma e disse que me levaria sim. Pediu apenas para eu esperar alguns instantes. No mesmo segundo, ela saiu da casa e trancou a porta, sem me dar tempo de sair. Eu fiquei esperando naquela sala velha, empoeirada, pelo que pareceram horas. Eu perdi totalmente a noção de tempo naquele lugar. Quando ela voltou, estava com um homem que estava em um carro. Ela mandou eu entrar no carro junto com o homem, que ele iria me levar de volta para o outro mundo ao qual eu não pertencia. Sem pensar e nem falar nada, eu entrei no carro sem nem falar com aquele homem. Pouco antes dele começar a dirigir, Sofia me disse pela janela do carro: "Lembre-se, Yuri, eles irão te buscar. Em algum momento, eles irão." Então o homem começou a dirigir o carro e foi dirigindo. Saímos da rua e passamos por várias outras ruas daquela dimensão. Eu pude ter uma boa noção de como as ruas eram por lá, mas não sei como usar palavras para descrever isso além de velho, sujo, podre e destruído. Até que em um momento eu simplesmente adormeci. E quando abri os olhos, estava na saída do mercado com várias pessoas à minha volta chamando a ambulância. Disse que não precisava e perguntei que horas eram. Eu não lembro exatamente de que horário era, mas vi que haviam passado apenas uns 2 minutos desde quando eu desmaiei. Eu havia ficado mais de 1 hora em Sete Além, né? Eu havia ficado mais de hora em Sete Além. Me levantei e fui correndo para casa, deixando até mesmo as sacolas no mercado. Quando cheguei em casa, fui logo falar com a minha mãe. Ela veio questionando por que de eu estar sem as sacolas. Quando eu, do nada, perguntei se ela já esteve em Sete Além. Ela não reconheceu o nome do lugar e perguntou onde era. Quando eu expliquei tudo o que aconteceu, ela começou a chorar no mesmo instante e disse que pouco antes de eu nascer, havia tido um sonho entre aspas, havia tido um sonho no qual foi para uma outra dimensão e um ser de lá abusou dela. E dias depois, ela engravidou. Mas como tinha uma vida sexual ativa com o marido dela, o que está registrado como meu pai, e o que eu considero meu pai, afinal ele me criou, ela achou que o filho era dele. E nem ao menos relacionou o sonho com a gravidez. Ela nunca havia contado esse sonho para ninguém, absolutamente ninguém, e não teria como eu saber disso. Ela ainda irá escrever o relato dela, da experiência dela em Sete Além, e mandar para vocês. Bem, as vozes e as aparições só pioraram. Mas até hoje eu nunca mais retornei a Sete Além e nunca nenhum ser veio me buscar. Mas eu tenho muito medo disso e não consigo entender que eu sou realmente filho de uma das criaturas de Sete Além. Esse foi o meu relato, não tenho mais palavras para finalizar isso. Abraços. Gente, mas será mesmo? Tô ativando coisa aqui. Gente do céu. Tem um relato, lembra que teve um relato da moça que era prostituta e trabalhava atendendo em casa e de repente um cliente estranho, não sei o que, ligou para ela e tal, e ela estava guardando o cliente e quando ela saiu na rua para buscar uma água, tava tudo diferente a rua. O posto e não sei o que, aí sei que chegou um ser estranho, ela tentou segurar a porta.
E então tem o lance dos seres de lá com o povo de cá, não é? Ela conseguiu afastar aquilo, mas e se ela não tivesse conseguido afastar aquele cara, aquele sei lá o que, naquele relato da mulher? E ai, gente, não sei. Não tem tantos relatos de pessoas que têm visitas, digamos, íntimas de espíritos, íncubos e não sei o quê. Pelo que ela fala, ela teve um sonho onde isso meio que aconteceu, mas jamais ia imaginar que engravidaria num caso desses. Ai, gente, eu não sei, né? Muito estranho, muita coisa doida, né? Vai saber. Pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa aqui seus comentários sempre com respeito, por favor. E se tem um relato parecido, manda pra gente. Beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!